gostaria que você pudesse prestar atenção na história que eu vou te contar, né? Então, ela conta a seguinte história. Ela fala, assim como eu falei com você, uma parábola tailandesa, e ela conta uma história de um mendigo. E ele observava que, por mais que ele tentava acumular alimento, ele tentava juntar comida, e ele notava que todos os dias a comida desaparecia. E um dia ele achou e descobriu o que era um rato que roubava a sua comida. E ele perguntou para aquele rato: por que você está roubando de mim? Eu sou um mendigo, eu sou tão pobre, você poderia estar roubando de pessoas ricas, abastadas, e isso não ia me afetar, não afetaria eles em nada. Mas o rato responde para ele: está no seu destino que você só pode possuir apenas 8 itens. Não importa o quanto você peça, não importa o quanto você ajunte, não importa o que você tenha, você só pode ter o máximo de 8 itens. Aquele mendigo, ele ficou chocado, ele falou: por que isso é meu destino? O rato então responde para ele: eu não sei, você deveria perguntar a Buda, uma parábola tailandesa. Então o mendigo sai em uma jornada para encontrar o Buda e perguntar para ele. E no caminho ficou muito tarde, ele acaba chegando numa casa de uma família muito rica, e ele pergunta se ele poderia passar a noite ali. Eles permitem que ele entre e pergunta para ele: meu jovem, por que você está viajando até uma hora dessa? Ele responde: eu tenho uma pergunta para fazer para Buda e amanhã eu vou continuar o meu caminho. Aquela família então pede para ele: podemos te dar uma pergunta para que você possa levar a Buda? Nós temos uma filha de 18 anos que ela não fala, e nós gostaríamos de saber por que a gente tem que fazer para que ela possa falar. Então o mendigo agradeceu pela hospedagem e diz: não se preocupa, eu vou levar a sua pergunta até Buda. Na manhã seguinte, ele continua a sua jornada. E ele vê, então, muitas montanhas que ele tem que atravessar. Ele escala uma daquelas montanhas, encontra um mago ali no topo daquela montanha. E aquele mago decide usar o cajado mágico para que ele possa levar o menino e ele mesmo por através daquelas montanhas. E o mago pergunta ao menino: para onde você está indo? Por que você decidiu cruzar estas montanhas? O menino então responde para aquele mago: eu vou encontrar a Buda e fazer uma pergunta sobre o meu destino para ele. O mago então lhe diz: eu posso então te pedir para você levar uma pergunta para Buda? Eu tenho tentado subir ao paraíso há 1000 anos e, de acordo com os meus ensinamentos, eu já deveria estar lá. Você pode, por favor, perguntar para Buda o que eu devo fazer para chegar ao paraíso? Claro, o menino respondeu para ele: eu vou levar essa pergunta para ele. Ao continuar sua jornada, ele se depara com o seu último obstáculo, um rio que ele não conseguiria atravessar. Por sorte dele, ele encontra uma gigante tartaruga que estava ali e que decide levá-lo para outra margem do rio. Enquanto eles estavam atravessando o rio, a tartaruga lhe pergunta: para onde você está indo? E aquele jovem responde: estou indo ver Buda, eu tenho uma pergunta sobre o meu destino para fazer para ele. A tartaruga então diz para ele: você poderia fazer um favor para mim e fazer uma pergunta também para ele? Eu venho tentando me tornar um dragão há 500 anos. E pelos meus estudos e pelos meus sentidos, eu já deveria ter tornado um dragão. Você poderia perguntar para ele o que eu devo fazer para me tornar um dragão? O menino agradece a travessia daquele rio e fala: claro, eu vou levar a sua pergunta para ele. O mendigo então, finalmente, ele encontrou com Buda. E Buda fala para todos que ali estavam: eu vou responder apenas 3 perguntas de todos que aqui estão. Mas apenas 3 perguntas. O menino ficou chocado e triste porque ele tinha 4 perguntas para fazer. Então ele pensa com muito cuidado. Ele pensa na tartaruga, há 500 anos querendo se tornar um dragão. Ele pensa no mago que vivia há 1000 anos tentando subir ao paraíso. E ele pensa daquela menina que vai viver o resto da vida sem poder falar. Então, ele olha para si, para ele, e fala assim, ele pensa: eu sou apenas um mendigo sem teto. Eu posso apenas voltar e continuar pedindo esmolas, vivendo a minha vida.
Então ele olha os problemas dos outros e o problema dele, e de repente parecia tão pequeno. Então ele sente pena da tartaruga, ele sente pena do mago e daquela criança, daquela menina. Então ele decide fazer as perguntas deles. Então ele pergunta para Buda, e Buda diz: a tartaruga, ela não está disposta a sair do seu casco. Enquanto ela não estiver disposta a sair do conforto do seu casco, ela nunca vai se tornar um dragão. O mago sempre carrega aquele cajado. Ele nunca solta aquele cajado. E o cajado tem um peso e age como uma âncora que não deixa ele chegar até o paraíso. E a menina, ela só vai conseguir falar quando ela encontrar sua alma gêmea. Então aquele mendigo agradece Buda e começa então a sua jornada de volta para casa, para a sua vida. E na volta ele revê a tartaruga e fala: ei, olha, você só tem que sair do seu casco. E você vai se tornar um dragão. A tartaruga então sai do seu casco. E dentro do casco havia muitas pérolas preciosas. E que só eram encontradas nas partes mais profundas do oceano. A tartaruga então dá aquelas pérolas valiosas para o mendigo e diz: muito obrigado, eu não preciso mais disso. Porque agora eu sou um grande dragão. E vai embora voando. O mendigo, ele encontra o mago no topo de uma montanha e diz para ele: você só tem que soltar o seu cajado e você vai conseguir subir ao paraíso. O mago então solta o seu cajado, entrega aquele cajado para o menino e diz para ele: olha, muito obrigado, e sobe ao paraíso. O menino tem agora a riqueza que veio da tartaruga e o poder que veio do mago, do cajado do mago. Ele volta para a família que o acolheu e diz para eles assim: olha, Buda disse que a sua filha mais nova, ela só vai conseguir falar quando ela conseguir encontrar sua alma gêmea. E naquele momento aquela jovem desce as escadas e diz: ei, não é esse o mendigo que esteve aqui na semana passada? A menina e o menino se encontraram a alma gêmea. Essa história nos fala de muitas coisas e nos ensina muitas lições. Às vezes nós temos que nos doar até que as coisas aconteçam na nossa vida. Às vezes, se nós quisermos nos tornarmos dragões ou nos tornarmos leões, nós temos que estar dispostos a deixar algumas coisas para trás. Olha, algumas coisas que nos deixam mais confortáveis, que nos fazem sentir mais seguros. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, entrar na zona de confronto, como a tartaruga fez. E às vezes, para encontrar o amor verdadeiro, nós precisamos primeiro passar por uma jornada só nossa, uma alta transformação. Olha, quando você está sozinho e perdido nos seus pensamentos, algumas vezes os nossos problemas parecem tão grandes que podem parecer o fim do mundo. Mas se a gente parar e olhar para a vida das outras pessoas, pessoas que não têm tantas oportunidades como nós temos, que estão numa situação mais difícil do que a nossa, às vezes isso faz que os nossos problemas parecem tão pequenos. Olha, e se nós estivermos dispostos a oferecermos ajuda ao que estão com mais dificuldade que nós, isso pode mudar o rumo da nossa vida, da nossa história, do nosso destino. E o universo, ela pode nos devolver de uma forma que jamais poderíamos imaginar.